Uma das grandes fontes de receitas que podem ajudar, e certamente vão ajudar, na construção do estádio do Flamengo, é os names rights, os famosos names rights. E o Flamengo vem projetando aí com a atual diretoria algo em torno de 80, 100 milhões de reais de names rights por ano, num contrato aí de 10 anos, o que daria aí aproximadamente R$ 1 bilhão de names rights. E algumas pessoas vêm falando, poxa, mas baseado em que o Flamengo diz que pode arrecadar 1 bilhão? É um número inventado? É um número inventado da imaginação de cada um, não tem base? Bom, na verdade, uma questão de valor de uma propriedade que você vende depende muito da relação de mercado, como o mercado vê essa propriedade que você vai vender. E você usa esses parâmetros de mercado para ter uma referência. Não significa que vá ser aquilo, não é uma ciência exata, mas é uma referência, e uma referência baseada em algo que determina o preço das coisas, que é o mercado. Então, os names rights do Flamengo, e eu vou explicar aqui, não é uma coisa inventada porque o Flamengo projeta ganhar, por exemplo, 3 vezes mais do que seus rivais, aquele que melhor vende os names rights, que hoje é o São Paulo. Por que o Flamengo projeta ganhar 3 vezes mais? É sobre isso que nós vamos falar. E agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que você se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição aqui para que o canal siga crescendo. Deixar aqui o seu like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número maior de pessoas. Claro, comente aqui se você concorda ou não concorda com o que foi abordado no vídeo, se você gostou ou não do conteúdo. O importante é interagir, portanto, deixe seus comentários e, claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, os names rights do Flamengo. E por que o Flamengo projeta ganhar, por exemplo, 3 vezes mais que o São Paulo, que é o clube que melhor vende hoje seus names rights e ganha, arrecada, se eu não estou equivocado, 30 milhões de reais por ano, o Morumbis. E tem vários motivos que explicam essa racionalização do Flamengo. No meu ponto de vista, não é algo criado do nada. Eu não estou justificando que você possa colocar no orçamento já esse valor, algo do tipo, porque ao que parece não foi negociado, mas existe uma referência para você projetar um valor. É sobre isso aqui que nós vamos explicar. Então, primeiro, o que são os names rights? É o direito que você vende para uma empresa para colocar o nome dela no estádio do Flamengo, que vai ser construído e poder chamar, por exemplo, Fla Arena, por exemplo. A Allianz Fla, por exemplo, Fla Allianz Arena, né? Que é uma seguradora, por exemplo, famosa. Você chamar a Arena do Flamengo de Fla Allianz Arena, você vai estar sempre fazendo referência àquela empresa, vai ser conhecida mais do que já é. Então essa é a questão dos names rights. E por que o Flamengo projeta ganhar 1 bilhão ao longo de 10 anos? Ou algo perto disso? Isso seria equivalente a 3 vezes mais, por exemplo, do melhor contrato de names rights do Brasil, que é o de São Paulo, 30 milhões de reais ali no Morumbis, que é a empresa de chocolate Bis, né? Morumbis. Por que o Flamengo valeria 3 vezes mais? Alguns fatores são importantes a gente considerar. Por exemplo, o Morumbi é um estádio que já tinha um nome, então não nasceu com o nome Morumbis. Então você tem uma dificuldade maior para fixar seu nome àquele estádio. O Morumbis, ou o antigo Morumbi, ele é um estádio já antigo. Isso significa dizer que não é uma novidade, não vai ter o engajamento que teria um estádio novo. E um outro ponto importante de frisar é que o São Paulo, em termos de exposição midiática, torcida, é bem menor que o Flamengo, não é pouca coisa. Então, se a gente for considerar como parâmetro o mercado, também, a gente vai entender que o mercado, quando você compara os contratos publicitários desses clubes, você vai ver que o Flamengo ele fecha propriedades similares, por exemplo, o patrocínio marcha do Flamengo é algo próximo de 3 vezes mais que o São Paulo ganha. O patrocínio do calção do Flamengo é algo próximo, 3 vezes mais.
que o São Paulo ganha, propriedades semelhantes, fechado por valores bem diferentes, discrepantes. E essa diferença é ali próximo de 3 vezes. Né? Então você vê que o próprio mercado está ditando um valor para a sua marca em relação à marca do outro. E o mercado está dizendo que essa marca vale 3 vezes mais, arredondando, do que a do outro. E aí você soma, combina a questão do estádio ser mais antigo e o outro vai ser uma novidade, o que muda e muito o engajamento. O engajamento atrai exposição, monetização. Um tem um ativo de torcida, de público maior, 3 vezes mais quase, do que o outro, né? E a exposição midiática que eu já citei aqui também. Então você combina esses valores, você, claro, vê uma diferença relevante na exposição de marca desses dois clubes. E o São Paulo, claro, é um clube grande, mas a gente também pode projetar isso para o Palmeiras, para o Corinthians. Né? Uma exposição grande, uma diferença grande de exposição entre esses clubes. Além do que, o Flamengo é um clube nacional, uma exposição muito diversificada, que toca em cada canto longínquo do país. Os times de São Paulo são mais regionalizados, embora, claro, com forte presença de torcidas em outros estados, mas não tanto quanto o Flamengo, esse é o ponto. Então, esses fatores te dão uma referência para dizer que o Flamengo, ele projeta e é natural que ele tenha uma receita maior que a dos outros clubes. Se vai ser 3 vezes mais, sabe? Talvez não, talvez a gente não vai dizer, como eu disse, a gente não vai saber, como eu disse, esses valores de mercado são referências. Referência não significa um valor exato, tá, gente? Mas é uma referência. E óbvio que o clube, quando ele anuncia aqui para ali, fechar aqui. Então talvez o Flamengo não esteja de verdade projetando 100 milhões por ano no contrato de 10 anos ou 1 bilhão no contrato de 10 anos, mas ele esteja projetando próximo disso, e aí faz parte de uma estratégia, ele joga aqui para fechar aqui, porque a negociação funciona dessa maneira, você pede um valor, vai ter uma contrapartida do outro lado, e você vai procurar um denominador comum entre as partes que estão negociando. Mas o clube também ele não pode inventar um valor do nada para chegar numa mesa e negociar sem ter uma referência, uma justificativa. Você imagina o Cuiabá pedir um contrato de names rights, sei lá, para um estádio que ele vai construir de R$1 bilhão. O cara vai olhar, poxa, mas baseado em quê? Né? Aí a conversa não fica séria. E no caso do Flamengo, o que eu estou dizendo aqui é que existe uma referência fundamentada no mercado, no que o mercado está te dizendo. O Flamengo vai chegar com a empresa com a qual ele negocia no names rights e vai falar, cara, eu tenho que receber 3 vezes mais que São Paulo, porque eu tenho um ativo importante que é um público consumidor e torcedor, que é 3 vezes mais a torcida dos caras. Hoje as empresas me pagam para expor a sua marca no meu uniforme 3 vezes mais do que pagam para os caras, eu tenho uma exposição midiática 3 vezes maior, tenho um engajamento 3 vezes maior, tudo nessa ordem aí. E claro, o meu estádio é novo, o estádio dos caras é antigo e, pô, pagaram isso aqui, então tem que receber bem mais. Esse é o embasamento para o Flamengo colocar a mesa na hora da negociação. Obviamente vão ter os contra-argumentos aí de quem está querendo também fechar com o Flamengo, e aí dependendo da força dos argumentos e de quem tem o maior interesse em fechar, isso é muito preponderante numa negociação, você vai fechar num valor ali mais ou menos para um ou para outro, mais ou menos em acordo com o interesse de um e outro, mas em via de regra, num denominador comum que agrade as duas partes. Mas existe sim uma referência, não é algo que o Flamengo inventa. O Flamengo hoje, como você vê a marca, empresas de consultorias que hoje avaliam as marcas esportivas, o Flamengo, em termos de marca, ele está muito acima, em termos de valor de marca, de São Paulo, por exemplo, que, se eu não me engano, é a 4ª marca
do futebol brasileiro. E São Paulo tem o primeiro naming rights em termos de valor, né, negociado. Então, tem muitos fatores aí que vão contribuir nessa discussão. Como eu disse, não é uma ciência exata, mas é algo que te dá uma referência, um norte, um embasamento para você começar uma negociação. E o Flamengo, ao projetar 1 bilhão no contrato de 10 anos, talvez ele consiga 1 bilhão no contrato de 12, 13, até 15 anos, não sei. Mas essa é uma referência que ele usa. E essa referência não é criada do nada. Quem diz isso é o mercado. Se vai ser suficiente esses argumentos, esses fundamentos, essas diretrizes, sinais que o mercado está dando, depende também de outros fatores, da disposição de quem vai comprar, da liquidez de quem vai comprar, da restrição de capital nesse mercado em específico. Tem outros fatores que influenciam. Mas a questão da referência, de por que ter esse valor, tem sim um embasamento técnico, racional, baseado nas leis de mercado que dizem que o Flamengo é uma marca mais valorosa que seus rivais. Se é 3 vezes, 2 vezes e meio, 2 vezes mais, isso aí a gente vai descobrir depois, mas é sim uma referência. Então, quero saber o que você achou do vídeo, se você gostou, não gostou, deixa aqui seus comentários, deixe o like, que é muito importante, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.